Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Tu é autora de algum artigo? Sou sim. Camila, é o da Nefroclínicas? Não, não, o meu é Mulheres no Poder. Ah, ótimo. Ele aqui tá na ordem para ser o segundo. Isso eu vi lá no, na programação. Pronto, a gente vai só aguardar o moderador entrar e a gente já começa. Tá, ok, estou à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Oi, pessoal. Camila, Cláudio, Yasmin, Olá, boa tarde. Olá, boa tudo bem? tarde. Temos mais 6 minutinhos aí, daqui a pouco a gente entra. Tá joia.
E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Camila, Yasmin, e aí, Cláudio? Vamos começando. Você é de Gente, qual, Camila? professor. O meu é Mulheres no Poder. Acho que é o Ah, segundo. o segundo. E o seu, Yasmin? É Ah, o o seu só caso, pode ser o outro, né? né? Porque eu Acho que sei qual são é o meu, três. Ah, e o boa, outro é boa. meu. É desenvolvimento de produtos. Ah, pois é. Beleza. Uhum. Yasmin. E aí, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, professor? Maravilha. É, Vou me apresentar aqui rapidamente. Sou o Bruno Fernandes, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Copiar de Administração. Eu estou como líder de casos de ensino, mas da outra parte, né, negócios. Essa aqui é uma sessão casos de ensino áreas funcionais. É, Minhas colegas me alocaram aqui para moderar também essa sessão. Eu sou um dos autores, né? Junto com os meus coautores, a gente escreveu o caso Nefroclínicas e, enfim, estou aqui para apresentar o caso e moderar a sessão. É, Acho que a gente pode, a não ser que alguém tenha alguma, né, necessidade específica, acho que a gente pode seguir, né, aquela ordem, né? Eu, depois Mulheres no Poder, depois a Inteligência Artificial. É, Geralmente são 10 minutos por apresentação, mas como somos nós três, a gente pode aí ter alguma flexibilidade entre 10, 15 minutos e tal, sem problema. Que mais? E aí no mais, o objetivo mesmo do Congresso, né? Ou seja, acho que a gente pode seguir uma ordem de todo mundo apresentar e depois a gente fazer as nossas considerações, perguntas, críticas construtivas, enfim, né? O objetivo é a gente sair daqui mais forte do que entrou, sempre. Então, vou começar, né? Começando agora 18:02, então 18:05, né? Começando 18:05, mais ou menos até 18:20, de repente, ou um pouquinho, acho que talvez até antes. Deixa eu abrir aqui minha apresentação, compartilhar com vocês. Compartilhar, o que é isso aqui? Compartilhar. Tal, tá aqui. Vamos ver. E aí, conseguem ver? Deixa eu ver se assim no modo de apresentação tá funcionando. Tá? Sim, Sim, tô vendo professor. bem. Sim? Beleza, beleza. Então, eu vou falar hoje sobre o caso Nefroclínicas, né? De autoria aí, a primeira autora é a Cláudia Araújo, também professora do COPEAD. Ela é a conhecedora mais profundamente da área de saúde, é, é a coordenadora do Centro de Estudo em Gestão de Serviços de Saúde do COPEAD. Eu, o nosso colega Eduardo Russo, que também é doutorado, né, tem doutorado pelo COPEAD, mas hoje está como professor lá nos Estados Unidos, na Sul Ross State University. Além do Daniel Calazans e do Fernando de Lucas, que são profissionais da própria Nefroclínicas, né? Falar rapidamente aqui então do desafio do setor de nefrologia no Brasil, né? A gente está falando aí de uma doença crônica, progressiva, frequentemente associada a comorbidades silenciosas. Deixa eu só afastar aqui, porque vocês aqui para mim estão aqui só um segundinho. Deixa eu só. Por que não está aparecendo aqui meu mouse? Só um minutinho, só um minutinho. Tem um tabu no meu mouse. Parou de. Opa, agora sim, agora sim. Acho que agora sim.
Bom, então estava falando frequentemente associada a comorbidades como hipertensão e diabetes, geralmente comorbidades silenciosas, né, o que dificulta ainda mais o processo de diagnóstico e endereçamento dessa doença que afeta aí quase 10% da população brasileira. Essa jornada do paciente geralmente tem 4 momentos, né? A doença em si tem 5 estágios, mas essa jornada do paciente a gente pode entender em 4 momentos. Essa fase antes do diagnóstico, né, onde a doença progride sem sintomas claros, e como eu falei, né, são comorbidades muitas vezes silenciosas, então a falta de acesso a consultas preventivas e tal faz esses pacientes descobrirem uma doença renal crônica já em estágio avançado, né? Que é justamente o momento 2. Então, quando esses pacientes descobrem a doença, geralmente é um impacto brusco. A pessoa já tem alguma situação de emergência, já precisa fazer alguma intervenção sem o acesso, né, devidamente colocado, sintomas severos, enfim. Dali a pouco tempo começa um processo de diálise, geralmente a hemodiálise, que é um tratamento desgastante, exige deslocamentos frequentes e muitas vezes, como eu falei, começa com acesso temporário em função dessa questão de emergência, né? Enfim. E por fim, caminhos alternativos, né? Ou seja, é, tem a possibilidade que esse processo de diálise seja peritoneal, que é um processo de diálise menos invasivo e que o paciente consegue realizar em casa, então ele consegue ter uma qualidade de vida, né, maior, consegue manter outras atividades em paralelo com o processo de diálise e o próprio transplante renal, né, são alternativas muitas vezes melhores, mas subutilizadas devido a uma série de questões aí culturais, econômicas, de fila e etc. Então, mais ou menos esses quatro momentos aí né, do enfrentamento a essa doença. E aí, a nefroclínicas, diante desse cenário, né, um cenário dado, onde o paciente muitas vezes percorre ali principalmente os estágios 1, 2 e 3, né, os atores envolvidos nesse processo já estão acostumados a trabalhar de determinada maneira, e a nefroclínicas veio tentando mudar um pouco as regras desse jogo, mudar um pouco a forma com que esse paciente é tratado, né? Então, e se diferenciando das demais clínicas de diálise. Então, a Nefroclínicas foi fundada em 2018, né, pelo Zé Neto, Fernando Lucas e Daniel Calazans, para criar um modelo de negócio focado na prevenção e na qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica, utilizando o que eles chamam de linha de cuidado. Essa linha de cuidado tem 3 pilares: a prevenção da progressão da doença, então eles cuidam de pacientes a partir do estágio 3 da doença renal crônica, numa escala que vai de 1 a 5, e eles entram com foco naquela diálise peritoneal, no retardamento da progressão, no acompanhamento muito próximo e com o objetivo de realizar o transplante antes que a diálise se torne totalmente necessária. Aqui a gente está falando de uma lógica muito diferente das clínicas tradicionais de diálise, até porque, como a gente vai falar já já, essas clínicas elas são muitas vezes remuneradas por procedimento de diálise. Então você pensa numa clínica de diálise que de antemão já está pensando assim naquilo que é melhor para o paciente e na realização, por exemplo, do transplante que vai inclusive tirar o paciente da fila de diálise, né? Um pilar de educação, então, né, indo muito além da prestação desses serviços com diálise, mas se preocupando com educação dos atores envolvidos e principalmente do paciente. É, e, como eu falei, o foco no paciente desde o início, ou seja, um modelo de negócio que foi desenhado, num primeiro momento, deixando de lado algumas restrições impostas pelo próprio setor para pensar assim, cara, como seria um tratamento colocando o paciente no centro e levando ele às melhores decisões para o caso dele, né? Então, esses 3 pilares compõem o que eles chamam de linha de cuidado. É claro que toda vez que você vem num setor, né, com a tentativa de criar
um mercado diferente, com um modelo de negócio inovador, você acaba esbarrando nas coisas como elas geralmente são feitas, né? Então, a gente tem resistência dos operadores e dos stakeholders, tem uma questão de precificação, como eu falei, né? Como é que você faz que essa forma de lidar com a doença renal crônica vá adiante, se até os modelos de precificação e remuneração eles estão todos ligados, por exemplo, numa lógica de diálise. Então, é uma dificuldade, né, para expandir esse modelo de negócio. E a própria resistência dos médicos, né, que uma vez que encaminham para soluções alternativas também acabam perdendo parte da receita que vinha das consultas tradicionais, da forma tradicional de lidar com os pacientes. Os objetivos de aprendizagem. Então, esse é o contexto, né? O contexto de uma doença importante, de uma tentativa de inovação na forma com que essa doença é enfrentada e no modelo de negócio por trás da iniciativa e das dificuldades que se tem ao tentar implementar. Então, esse caso ele foi desenvolvido para que os participantes explorem, né, a estratégia do Oceano Azul como referencial. A estratégia do Oceano Azul, ela prega que, né, uma iniciativa, uma organização, uma empresa, ao invés de ficar tentando concorrer da mesma forma que todo mundo concorre, seguindo as mesmas premissas que todo mundo assume, né, por que não tentar criar um novo mercado, desafiando algumas dessas premissas, que é justamente o que eles fizeram. Então, tentar fazer com que os participantes que estiverem discutindo esse caso, eles, de maneira indutiva, cheguem a conclusões relacionadas à estratégia do Oceano Azul. E uma das formas, dentro desse contexto, de pensar na criação de um mercado, vem justamente do Value-Based Healthcare, ou seja, vem justamente de colocar o paciente no meio, pensar na entrega de valor para o paciente para que seja possível criar esse Oceano Azul. Então, esse é digamos assim, o arco teórico que vai sendo trabalhado ao longo da discussão do caso. Então, espera-se que o participante, né, seja capaz de comparar a estratégia do Oceano Azul com outras alternativas de competição, que ele seja capaz de analisar e enxergar o Value-Based Healthcare como um caminho para a criação de um novo mercado, para a criação de um Oceano Azul, e para que ele seja capaz de sintetizar as reflexões, porque, evidentemente, não basta você pensar em colocar o paciente no centro para a criação de um Oceano Azul. Você precisa ser capaz de refletir sobre as dificuldades de escalar um modelo de negócios inovador, né? Então, esse é o terceiro objetivo. O público-alvo, então, cursos de pós-graduação e graduação nessas áreas, né? Gestão de saúde, estratégia empresarial, enfim. Fonte de dados primárias, né? Os sócios foram entrevistados, né? As 4 ou 5 entrevistas com os sócios, além, claro, de fontes secundárias, relatórios de mercado, artigos acadêmicos. Eita, voltei aqui. Enfim, notícias e tal. O plano de ensino, esse caso, ele foi idealizado para uma aula inteira de 120 minutos, passando por uma introdução do caso, né? Então, sugere-se que o professor, inicialmente, né, divida os grupos, faça uma distribuição de perguntas para que os grupos discutam nas salinhas, né, nos pequenos grupos. Essa discussão em pequenos grupos, com as perguntas que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, se dê em 30 minutos. Depois, o professor sugere-se que o professor abra a discussão plenária, dividida em 3 blocos. Primeiro bloco, o diagnóstico do setor e barreiras à inovação, caminhando para uma discussão indutiva que, enfim, culmina na aprendizagem da estratégia do Oceano Azul e sobre o potencial do VBHC para potencializar essa estratégia e, como a gente falou lá, os desafios de escalabilidade de um modelo de negócio inovador. Final das contas, encerramento, né, aplicação do modelo VBHC e possíveis estratégias, incluindo no uso de nudges, incentivos financeiros, certificações, evidências econômicas, para incentivar a adoção. Ou seja, no final
no encerramento, sugere-se que haja uma discussão sobre possíveis estratégias prós e contras, sem necessariamente, obviamente, né, como é até o intuito do caso, sem chegar numa resposta absolutamente certa para a implementação desse tipo de coisa, porque seria, né, mas enfim, mas que os alunos sejam capazes, pelo menos, de ponderar prós e contras de possíveis estratégias e, eventualmente, até manifestar qual seria a escolha deles, caso tivessem nos sapatos aí dos protagonistas do caso. Então, a gente sugere aqui um conjunto de discussões para os pequenos grupos, como funcionava o setor de nefrologia no Brasil e quais eram seus principais desafios, quais eram os incentivos financeiros que regulavam o comportamento dos diversos stakeholders nesse setor, como a abordagem da nefroclínicas se diferenciava das práticas tradicionais no setor, de que maneira a Nefroclínicas poderia construir e manter um diferencial competitivo no longo prazo, e se você tivesse no lugar do protagonista, quais soluções se apresentaria no AISHON, que é um congresso, para influenciar os stakeholders a adotar esse modelo mais preventivo de cuidado da saúde. Acho que eu não coloquei ali, mas justamente o corte do caso, ele se dá num momento onde os fundadores e o protagonista do caso, eles estão em vias de ir para esse congresso, esse famoso congresso na área de saúde, apresentar esse case, que é um case que já vem mostrando é, muitos resultados positivos, mas que tem dificuldade de escalabilidade. E ele sabe que ele vai ser questionado sobre, cara, como é que você vai escalar, então, essa iniciativa, como é que você vai lidar com as dificuldades de escalar um modelo de negócios inovador num setor como esse, dentro de uma lógica, de pagamento por diálise, por exemplo, e tal. Aí a gente vem para as perguntas para discussão em plenária, né, num primeiro bloco voltadas para o diagnóstico do setor de nefrologia. Sugere-se que o professor abra a discussão perguntando sobre os fatores que tornavam esse setor, né, um mar vermelho, ou um setor altamente competitivo, e quais os principais desafios num ambiente como esse. É, e aí vai caminhando na direção de fazer o participante intuir que é necessário criar um novo mercado, né? Então, cara, num ambiente como esse de competição acirrada, o que uma empresa como essa poderia fazer para não competir seguindo a mesma lógica e criar um mercado e etc e tal? Isso vai levando os participantes né, a caminhar na direção da importância de criar um mercado, que o professor vai articulando com a estratégia do Oceano Azul e sobre o papel preponderante do VBHC nesse contexto. Depois, passando para o terceiro bloco, uma pergunta ali de transição: se o VBHC pode ser um oceano azul, quais são os principais desafios? Ou seja, caminhando na direção de discutir os desafios de escalabilidade e a necessidade de alinhar os incentivos. Né, então, a pergunta sobre barreiras que dificultavam a adoção em larga escala do modelo e como é que a gente poderia superar essas barreiras, né? Aí a gente caminha para o encerramento, justamente, né, como eu tinha falado, fomentando uma discussão a respeito de como superar, então, essas barreiras e, enfim, quais são os prós e contras dessas alternativas e o que você faria no lugar do protagonista do caso. Então, esse é o caso. Ele ainda não foi testado em sala de aula, mas vai ser muito em breve. É, Aí agora deu aquele mesmo problema do mouse. Então, vamos lá. Opa, beleza. Então esse é o caso. Aí, ó. Aí, 2 minutinhos, 1 minuto antes. Beleza, show de bola. Então aí, esse é o caso. Aí acho que a gente pode passar para o segundo e no final abrir para considerações e perguntas sobre todos. Certo? Então quem é agora? Camila, né? Isso, boa noite. Deixa Boa noite. eu colocar aqui para projetar. Só um minutinho.
Vocês conseguem ver a tela projetada? Sim, Camila. Para mim desconfigurou um pouquinho aqui, mas tá. Acho que para vocês tá bem, né? A gente vê aberto no navegador, mas dá para ver sem problema. Dá para ver, não tem problema Certo. não. Não, né? Deixa eu ver se eu. Ah, se você for aí vai melhorar. Ah, agora ficou Isso. perfeito. Pronto. Beleza. Só um minutinho. Então, meu nome é Camila Andrade, me apresentar aqui. Eu falo da Bahia, né? Embora seja aluna da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente sou aluna do doutorado em administração, mas também sou advogada. Minha formação é na área de direito. E junto com as minhas colegas Yara e Liz, e sob a orientação da professora Ana Carolina Cruta, nós fizemos esse caso para ensino no contexto da disciplina Caso para Ensino. E aí nós fomos desafiadas, né, a trazer um dilema que pudesse ser tratado tanto para a administração ou também de forma interdisciplinar. Então, a gente definiu aí quais seriam os tópicos que nós trabalharíamos, que são os mesmos que a gente vai apresentar hoje aqui. E o dilema surge de um caso real, né? É uma situação que a gente, de imediato, já vivenciou, porque a gente tinha contato direto com as personagens, porém, a gente criou aí nomes fictícios para poder se sentir mais à vontade para evidenciar a situação, porque a situação é bastante polêmica, envolve questões éticas, mas fala sobre um processo eleitoral numa instituição, numa faculdade federal bastante conservadora, que até então só tinha tido, que é centenária, e até então só tinha tido gestores homens. E aí, essas mulheres, uma era professora, outra técnica administrativa, se colocaram à disposição, colocaram seus nomes à disposição para ocuparem o cargo de diretora e vice-diretoras dessa instituição. E aí, numa eleição histórica, elas tiveram uma vitória também histórica, e desde o início do início da gestão, elas sempre pretenderam, pelo menos, equacionar o número de mulheres e homens nos cargos de gestão, porque historicamente a gestão vinha colocando majoritariamente homens nesses cargos. Porém, ao tentar colocar esse projeto de eleição em prática, elas se depararam com um grande desafio que diz respeito às triplas jornadas que as mulheres enfrentam, à sobrecarga de trabalho, a mulheres com filhos, com dependentes, com pais, que são provedoras, enfim, várias situações que colocaram as mulheres em lugares de negar a oportunidade de fazer parte da gestão e também e as que aceitaram também de conseguir equacionar a vida pessoal com a vida profissional. E aí nós achamos que isso de fato seria bastante interessante porque reflete a realidade de muitas mulheres hoje, né? Que vivem esse desafio de dividir as demandas profissionais e pessoais. E uma das falas nos chamou bastante atenção, que uma das gestoras entrevistadas, no caso a vice-diretora, ela falou durante a entrevista que nós fizemos assim: a gente queria bastante colocar as mulheres em cargos de gestão. O nosso projeto inicial era esse, mas isso na prática se tornou um inferno, porque a gente nunca encontrava, porque as mulheres sempre vinham com uma série de entraves para poder fazer parte, e quando faziam ainda traziam uma série de outras demandas. E aí esse título chamou bastante atenção nossa, né? Essa frase que se tornou o título do trabalho. A gente traz o jargão Mulheres no Poder e a gente traz a fala de uma das personagens, que é exatamente a pergunta: na prática, um inferno? Porque ela tinha afirmado isso, né? Que tinha
essa sensação. Então, o contexto é exatamente um caso para ensino aplicado na área de administração pública, liderança e gestão de pessoas, a priori, mas que pode repercutir em tantas outras áreas, eh, que envolvem liderança, ética, gestão, organizacional. Várias outras disciplinas podem trabalhar esse caso, porque de fato ele traz discussões interdisciplinares. O caso ele aborda tipicamente o dilema que é a liderança feminina em instituições públicas, marcada por uma cultura patriarcal, porque ela é a primeira, o nosso caso representa uma primeira experiência de gestão feminina, uma faculdade centenária, o ambiente é historicamente masculino e foi uma eleição realmente histórica, acirrada onde o protagonismo feminino pesou para que as duas protagonistas alcançassem essa possibilidade de gestão. As protagonistas, é importante contextualizar, porque a história delas também reflete esse sonho e essa realidade, e posteriormente o dilema que elas se colocaram. Porque Lívia, que foi eleita para diretora, ela é uma engenheira que passou por diversos percalços durante o seu curso de engenharia, a ponto de oficinas práticas do curso de engenharia na faculdade que ela frequentou não terem nem mesmo banheiro feminino. Ela faz esse relato, depois implantaram um banheiro feminino, só ela que tinha chave, porque só ela que utilizava de fato aquele local. E eu via com frequência dos professores e colegas que aquele ambiente não seria para mulheres. Lara é administradora, que seria a vice-diretora, ela também traz uma história de assédio sexual, uma história de ser explorada enquanto mulher de forma estratégica por chefias para conquistar determinadas colocações. E aí ela traz vários relatos assim de ser desmerecida em relação ao seu potencial e ser colocada num lugar onde ela foi objetificada. Ambas são solteiras, não têm filhos e são altamente comprometidas com essa questão da inclusão. Então, o nosso dilema, ele perpassa por todas essas questões aí, que é majoritariamente um dilema ético e operacional, né? Envolve também gestão e reflete também a sobrecarga que os líderes estão expostos, né? Pela indisponibilidade dos liderados, contradições entre o ideal e as limitações que a prática oferece, e desafios de pessoas que também vão recusando os convites que elas fazem. Então, existem vários outros personagens que não são os protagonistas e que fazem parte desses relatos, pessoas que confrontaram as protagonistas no sentido de dizer: você está me descartando porque eu sou mãe, em um evento onde ela não teria possibilidade de participar ou de alterar horários de trabalho. Então, o nosso objetivo com esse dilema é refletir sobre essa liderança nesse universo. Também a gente reflete sobre autocuidado, a interseccionalidade, de liderança feminina e possíveis políticas afirmativas. A gente pretende promover desafios para que o aluno ele pense estratégias para que essas mulheres elas sejam realmente mantidas nos cargos de gestão. É possível também uma análise em relação à inclusão, diversidade, equidade, e o impacto desse machismo estrutural que já havia na organização em relação às decisões de gestão. Isso se consubstancia nas nossas perguntas, né, que a gente vai ver adiante, mas a aplicabilidade do caso, como eu falei, a gente fez aqui uma relação de disciplinas onde elas podem ser eventualmente aplicadas, disciplinas de graduação e de pós-graduação. As fontes de dados são fontes reais, a instituição pública é real, apenas os nomes da instituição e dos personagens é que são fictícios. Foram feitas entrevistas para que a gente
tivesse acesso aos dados e complementamos com a revisão de literatura e os documentos institucionais. E aí as questões que a gente traz nas notas de ensino são exatamente essas questões sobre os desafios enfrentados, o machismo estrutural, o autocuidado de saúde mental, implicações de escassez de mulheres em cargos de gestão e necessidades de políticas afirmativas para promover essa inclusão, né? De que forma isso pode ser mitigado. E aí nós fizemos conexões com a literatura, porque existe aí uma literatura vasta e interdisciplinar que promove reflexões importantes sobre essas questões que podem ser associadas à disciplina. Nós fizemos um planejamento de uma aula de 90 minutos, onde existe um link de um vídeo no YouTube, no TEDx, do TEDx, que fala sobre a necessidade de se colocar mulheres no poder. Aí a ideia é que a gente faça a discussão em grupos, pequenos grupos, e que depois isso seja ampliado através de metodologia ativa, né? Pode ser um host, por exemplo, socializado, e no final produzido um texto reflexivo sobre a questão, trazendo as questões que a gente aponta nas notas. É, Acho que consegui me ater ao tempo, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para contribuições. Maravilha, Camila. Super obrigado. É, e aí, Yasmin? Vamos lá. Eu tô impactada aqui com as apresentações. Parabéns, pessoal. E como compartilhar? Foi? Foi? Foi, né? Bom, é, meu nome é Yasmin, eu sou aqui do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e vou apresentar aqui, até em nome dos meus colegas, o trabalho, o caso de ensino e desenvolvimento de produtos com inteligência artificial generativa em um estudo de caso aqui de ensino sobre a integração do ChatGPT, especificamente ChatGPT, nas etapas iniciais do processo de desenvolvimento de produto. Produto aqui a gente está falando, por exemplo, um carro, uma air fryer. O exemplo aqui é uma air fryer, né, simulando, mas é um produto físico. Então, eu vou apresentar, sou uma das autoras, sou doutoranda aqui do programa, junto com os meus colegas aqui, o Telmo, a Lorena, e o professor até que conduziu aqui também o caso, né? A gente vai apresentar uma parte prática, o nosso instrutor aqui, o professor Dr. Fernando Antônio Forcellini. Numa visão geral, assim, a gente destaca aqui o uso, falando um pouquinho de tecnologia, então, o uso de tecnologias digitais aqui na oferta de serviços, a gente migrou muito da compra em si de um produto, mas de oferta de serviços atreladas a esse produto, então, eu não compro só um carro, agora tem muitos outros serviços multimídias ali atrelados a ele, então, uma nova lógica ali de concepção desses produtos e dos processos para criar esse produto. Especificamente a própria inteligência artificial, que trouxe aqui um potencial absurdo de revolucionar mesmo todo esse processo, né, de criação de um produto, desde uma ideia, uma necessidade do cliente, um problema, até o lançamento, até o suporte desse produto. E falando ainda da IA também, o como ela pode ajudar aqui a automatizar tarefas repetitivas, né, no nosso dia a dia, e otimizar recursos. E quando a gente fala aqui da tecnologia, que a IA, né, ela vem aqui para realmente transformar esse desenvolvimento de produto, a gente entra aqui num grande desafio que é o como fazer isso, o como trazer para o dia a dia, ainda falando para grandes indústrias ou empresas que desenvolvem produtos, no dia a dia é difícil você trazer essa transformação digital, parar tudo que você tem ali e ao mesmo tempo pensar nessa inovação, mudar um processo, enxugar o processo, então como reduzir esses impactos aqui. E falando do dia a dia numa sala de aula, como o aluno sai ali seja a graduação, a pós-graduação, como ele sai da sala de aula para aplicar isso na vida real. Então, como fazer isso foi o nosso
realmente esse grande desafio, trazer isso para o desenvolvimento do produto. A gente se baseou aqui num processo, chamamos de PDP, é um processo de desenvolvimento de produto, que está na literatura aqui do Rosenfeld de Amaral, 2006. É um processo base aqui para muitas empresas, inclusive outros acadêmicos, que utilizam esse processo aqui para desenvolver produto, que ele tem grandes fases de pré-desenvolvimento, que é pensando ali para onde a empresa quer ir, o que que ela quer desenvolver, onde ela quer chegar. O desenvolvimento em si do produto, então qual que é o meu problema, qual que é a necessidade do cliente, o que que eu vou validar, o que que eu vou entregar menor ali, depois eu vou ampliando. E a etapa do pós, que aí já é como se fosse um suporte, um acompanhamento ali, evolução até esse produto sair de mercado. Então, nosso grande objetivo aqui, até porque durante uma disciplina não temos ali todo esse tempo, né, até mesmo para acompanhar. Nosso objetivo focou aqui em explorar o uso, então, da IA generativa, né, especificamente o ChatGPT, nas fases informacional e conceitual, que são as fases iniciais do projeto. Então, a gente está descobrindo ali o problema do cliente e chega até uma visão de protótipo. Não teve o desenvolvimento em si da Airfryer, que foi o que a gente simulou aqui, mas a gente chegou até essa concepção, uma ideia ali de protótipo. E isso foi feito, né, para uma empresa fictícia aqui, que chamamos de Mais Fornos, dentro de uma disciplina aqui de pós-graduação, que foi de Lean para produtos e serviços. Lean, vou colocar numa visão geral aqui, uma metodologia ali para a gente enxugar mesmo o que tem de problema, deixar muito mais ágil ali os processos, né? Eh, então aqui é para ajudar também as empresas. Muitas empresas utilizam aqui conceitualmente no dia a dia para reduzir desperdícios. Então, do caso de ensino em si, vou falar um pouquinho da prática e também de recomendações ali depois do que a gente colocou no caso. Então, a gente trabalhou aqui no desenvolvimento de uma Airfryer, o público específico que veio ali do instrutor, né, que era para universitários, para essa empresa fictícia. Ele passou todo o contexto aqui dessa empresa. A ideia do caso é que possa ser replicado para qualquer outro, tá? Isso aqui foi mesmo para a prática. O objetivo aqui foi capacitar os alunos, então, ao mesmo tempo que a gente aprendia conceitualmente, né, o que que era o Lean, o ágil, a própria inteligência artificial, então, ao mesmo tempo que a gente aprendia conceitos, que inclusive o professor deu aula mesmo, capacitou os alunos, a gente começou a aplicar isso na prática, usando ali a IA como apoio. Então, entendemos, né, capacitou o aluno tanto para analisar, tanto para essa parte conceitual, como também para analisar o potencial, as limitações da ferramenta, para ter essa análise crítica ali, no uso da ferramenta no dia a dia e como aplicar. Ele vai para o mercado, então ele já tem uma ideia de como aplicar, de dar sugestões. Nosso público-alvo são discentes de pós-graduação, e tanto lato sensu e stricto sensu, e também graduação em cursos como engenharia de produção, gestão, administração, desenvolvimento de produtos, enfim. Então aqui está bem amplo para poder aplicar. A metodologia foi uma simulação, então a gente levou para a prática desse processo PDP, com ciclos de aprendizagens curtos, então o acompanhamento mesmo do que foi feito, do que vai fazer, do que foi feito, o famoso PDCA, e o uso aqui da ferramenta do ChatGPT, as fases que a gente abordou informacional e conceitual do processo de desenvolvimento de produtos. O papel ali, o professor, ele foi o facilitador, orientador ali, principalmente crítico dos resultados e direcionamento dos caminhos. Foi durante ali 2 meses e meio todo esse acompanhamento. E o papel do aluno aqui é a análise crítica mesmo dos dados que foram gerados, poder realmente validar todo esse conceito e não só capturar o resultado fornecido pela IA. Aqui de resultados, a gente trouxe uma ilustração. O instrutor, ele passou ali o que ele queria, por exemplo, os entregáveis, os grandes entregáveis e as datas. E aqui, ali dentro da entregável 2 e do 3, tinha alguns itens que a gente precisava chegar, né? Por exemplo, quais são os meus produtos concorrentes? Então, precisa fazer uma análise de mercado para ter um novo produto, precisa saber o que já existe de tecnologia para poder usar ou não, as necessidades dos clientes, o que que a gente vai priorizar, Então, a partir disso, a gente conseguiu, com o apoio ali da IA, e eu posso dizer isso até pensando no outro lado, aqui, mercado. Eu trabalho no dia a dia, assim, com isso há alguns anos, e a gente demorava dias, assim,
para fazer, por exemplo, uma pesquisa de mercado, eu tinha que contratar uma empresa, ou pesquisar muito na internet com a IA e com os prompts que o professor deu ponto de partida, mas a gente foi melhorando esses prompts também, a gente deixou no material aqui do caso de ensino. A gente conseguiu fazer isso em segundos e a partir disso a gente trabalhou em cima da análise, em cima desses resultados, e ia ajustando ali conforme até a experiência ou o que a gente tinha de dúvidas, a gente voltava na ferramenta. Então a gente conseguiu fazer pesquisa de mercado com apoio, levantamento de necessidades regulatórias, patentes, necessidades dos clientes, então a IA conseguiu gerar ideias ali, necessidades, a gente conseguiu criar hipóteses em cima disso para testar, criar perguntas para gerar formulário. A gente fez pesquisa com os clientes reais também, baseado nesses resultados, né, que a gente ia coletando, analisando, separando ali o que a gente ia usar ou não, e a partir disso a gente fez pesquisas reais. Fizemos prioridades ali com o uso de uma técnica que chamamos de Moscou, para poder saber o que que a gente realmente ia fazer no primeiro, a gente chama de MVP, ou mínimo produto viável ali, qual o menorzinho que eu posso entregar? Ao invés de entregar um carro para o cliente, uma moto, eu vou entregar um skate primeiro, que já ajuda ele a caminhar. Essa é uma forma de pensar aqui de desenvolvimento de produtos. Eu não entrego tudo já de uma vez, eu vou aos pouquinhos, incrementando. Conseguimos também gerar aqui, criar features, né, para a partir disso, né, desenvolver ali essas features como entregáveis para o cliente, priorizar, criar em cima disso, criar um protótipo. Qual que vai ser minha primeira versão, então, dessa air fryer? Aí a gente conseguiu chegar aqui, inclusive com apoio da IA, ali também. Então, uma visão geral de resultados práticos. E aí, de considerações, aqui a gente tem a IA realmente ela potencializa e agiliza muito, né, ah, todo esse desenvolvimento, mas precisa do apoio humano, é essencial para conduzir desde o início até o fim. Então, aqui pontos positivos, ela realmente é eficiente, porque agiliza, né, principalmente coisas que a gente demorava dias para fazer, conseguimos em segundos e ajustava um prompt, rodava de novo e conseguia outros resultados ali para poder ajudar. Os dados são abrangentes, ela tem muitas bases ali associadas, então a gente consegue usar esse potencial. Geração de ideias ali, necessidades dos clientes, coisas que talvez a gente não pense num brainstorm, mas que com ela consegue fazer uma varredura, né, gerar dados ali para apoiar. E o apoio também nesse ciclo mais curto ali do Lean, para a gente poder fazer essa interação semanal, e contínua, né, junto com o instrutor. Limitações e cuidados, a dependência realmente, tem que ter uma análise crítica humana, pensamento autônomo, a qualidade dos dados, é importante saber o que você está pedindo, validar as fontes, ela é uma IA generativa, então ela está gerando dados, então precisa confirmar, validar, precisa realmente ter essa base teórica antes para poder aplicar. Vieses, o meu público ali era estudante universitário, então quem que eu estou atendendo? Eu tenho estudante universitário com 15 anos a 90 anos, então tem que se atentar bem a isso. E a criatividade que lá atrás, né, quando a gente rodou aqui, estava bem limitado para a parte visual, agora já avançou bastante, mas foi algo que a gente detectou aqui. Considerações ali para o instrutor e para quem for aplicar, então, realmente capacitar os alunos para poder saber o que está, os conceitos básicos, né, o que aplicar e fomentar essa parte de limitações da IA, para ele poder realmente aplicar o que precisa, saber como aplicar, debater realmente o fator humano, que é importante, não exclui aqui o humano, integração dessas metodologias, então diferentes temas aqui que a gente, tanto tecnologia, com processos, com métodos ágeis aqui no dia a dia que a gente conseguiu fazer intercalar, né, juntar todos esses temas. E identificar os desafios reais, assim, provocar os alunos para trazer mais coisas também baseados nessas práticas, principalmente a parte de ética, que aqui fica numa linha bem tênue. Numa visão geral, a gente colocou ali no trabalho uma organização aqui da aula para o uso, né, do caso. A ideia aqui foi distribuída em uma aula, porém a nossa sugestão é que use toda a disciplina realmente para fazer, porque foi inclusive para aprender, assim, como estudante, são conceitos que a gente não vai esquecer nunca mais, assim, é na prática realmente, e a gente consegue levar isso para o dia a dia, para o trabalho. A partir disso aqui, inclusive, eu levei para o meu trabalho, o que facilitou muito, assim, coisas que eu demorava muito tempo para fazer, eu tinha que pagar uma empresa, pagar uma pesquisa, a ferramenta realmente ajudou muito, assim.
E de conclusão geral, então, como a gente conseguiu, rodando essa parte prática, a gente conseguiu pelo menos concluir aqui, né, a partir disso, que foi um caso útil ali para ensino, até com os feedbacks dos estudantes, eram 2 grupos, com 4 pessoas. Então aqui foi ensino do próprio processo de desenvolvimento de produtos, a inteligência artificial e o Lean. Foi um caso realista, né, e que a gente consegue replicar, então para a próxima disciplina desse ano vai ser replicado novamente, possivelmente com melhorias, né, porque lá atrás a gente tinha uma limitação da ferramenta. Eh, Aqui a pesquisa, a gente utilizou a combinação desse estudo de caso e essa experimentação ali, ensino, a aplicação de conceitos teóricos, então, servindo realmente como um laboratório prático para poder aplicar depois em empresas. Sugestão para instrutores, aqui a recomendação como atividade prática para os alunos tentar replicar realmente as interações com a inteligência. A gente deixou vários prompts ali, de exemplos, então tentar usar ali baseado nisso, o que a gente colocou de entrada, o que espera de saída, pelo menos usar a estrutura ali, como foi a formulação, como foi feito. E, claro, né, melhorar também a qualidade desses prompts ali. De pesquisa futura, que também a gente se limitou, né, às fases iniciais do informacional e conceitual ali do PDP, e tem oportunidades aqui para expandir a pesquisa, para outras fases, com certeza, tendo mais tempo inclusive, né, podendo criar realmente produto, então tem muitas oportunidades aqui ainda. E o uso da IA, inclusive nas fases que a gente trabalhou, a gente queria muito ter, simulado a própria entrevista. A gente simulou, fez com o público real e a gente queria simular na IA. Mas aí, até por tempo da disciplina, a gente não conseguiu avançar e fica aqui também como sugestão de pesquisa futura, para a gente ver, né? A própria IA, ela consegue responder e simular, ou dependemos realmente somente, né, do humano para fazer isso? E aqui referências apresentadas aqui no trabalho, mas para o caso em si tem as próprias referências sugeridas ali de literatura, e é isso. Muito obrigada, pessoal. Maravilha, Yasmin, obrigado. Deixa eu ver aqui. Obrigado pelo controle do tempo aí, Cláudio. É, Bom, eu acho que a gente pode abrir para comentários gerais e aí, de repente, eu fico no final. É, Acho que eu vou começar pela própria Tatiana, acho que está como audiência. Tatiana, você quer fazer alguma consideração, pergunta, crítica construtiva, enfim, sobre qualquer um dos trabalhos? Oi, boa noite. Estão me escutando? Tô sim. Queria pedir desculpa que eu não consegui colocar minha imagem, eu estou com os problemas de conexão, mas queria dar os parabéns. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não pude ver o primeiro momento, mas acompanhei aqui com atenção. É, Já conheço a colega Camila Matos, né? Conheci o caso, foi muito bom ouvir novamente. Me sinto. é, Sinto que alguns dilemas apresentados no seu caso, todas nós mulheres passamos de alguma maneira. Então, eu acho que Yasmin também se sentiu ali representada em alguma coisa, ouviu, aconteceu, já passou por alguma situação. Então, é bem interessante. Queria dizer também que, no caso das IAs, me interessa muito. Eu sou talvez uma milênio aí apertadinha ali no quase no sendo, então eu me interesso e estou aprendendo cada vez mais. E como eu sou docente, tenho que estar lidando com isso nas salas de aula, né? E na vida o tempo todo. Então, é difícil, assim, querer fugir, né? Então, um caso que vem para trazer os conceitos, para trazer mais aprendizado sobre a questão, é sempre muito bom. Então, eu estou aqui realmente como ouvinte e obrigada aí pelas falas, estou aprendendo bastante. Legal. Obrigado, Tatiana. É, Camila, quer fazer considerações, Sim. perguntas? Sim, sim. Primeiro gostaria de agradecer, né, a oportunidade, o espaço, como eu já falei, e também parabenizá-los em relação à exposição do trabalho. Eu acho que ambos os temas são muito relevantes. Eu
li o trabalho um pouco antes da apresentação, e aí, assim, eu vou falar só dois pontos que me chamaram a atenção, né? Um em cada trabalho. No trabalho da nefroclínica, essa questão da escalabilidade realmente me chamou a atenção. É um dilema, né, que muitas empresas enfrentam, e na área de saúde, essa questão entre a prevenção, né, cuidar antes ou remediar. E aí eu fiquei pensando nas formas de escalabilidade que existem, né? Por exemplo, se o projeto seria expandir a empresa em diversas empresas ou vender o conhecimento, no caso, vender as técnicas e, enfim, porque talvez não tenha, eu, por não ser da área, não tenha me atentado tanto entre qual seria a ideia da empresa de escalabilidade. Só foi essa questão, assim, que ficou um pouco. E também quando fala dos desafios financeiros, eu acho que se associasse a uma disciplina de gestão financeira, poderia também ser um prato cheio, assim, para desenvolver mais, trazer custos fictícios, né, que envolvessem a escalabilidade para que o aluno pudesse ali fazer a análise. E em relação a outro caso, você acha melhor eu falar logo e depois vocês colocarem? É melhor, né? Pode ser, pode ser. Tá. Em relação ao outro caso, também a inteligência artificial é um tema que me atrai muito. Eu trabalho com isso, trabalho na perspectiva do direito digital também. E aí na verdade, fiquei me questionando se se trata mais de um estudo de caso ou um caso de ensino. Na verdade, acho que é os dois, né? Mas fiquei me questionando por que o ChatGPT e não outras IAs, né? Porque, assim, enfim, não sei. Acho que cada IA ela tem aí protagonizado em um determinado segmento. Então, eu não sei se foi algo por ser mais acessível ou se porque o ChatGPT traz características próprias que viabilizariam a elaboração do projeto, né? Em relação à estrutura do caso para ensino, eu deixaria como sugestão a elaboração de perguntas mesmo, principalmente a pergunta central do dilema que vocês tiveram, né, em trabalhar essa situação, na sala de aula, na perspectiva de utilização da IA, porque isso perpassa por dilemas éticos e tudo mais, e que eu acho que a gente precisa lidar com isso, porque é uma coisa presente na realidade e pode ajudar bastante o desenvolvimento de tecnologias. Então, eu acho que essa discussão também caberia bastante no teu trabalho, Yasmin. E no mais é isso. Parabenizo demais, acho bastante relevante as duas discussões. Legal, Camila, obrigado aí pelas contribuições. Anotei aqui, acho que é a parte de escalabilidade, né? A intenção ali é discutir possíveis barreiras, né? E aí você trabalha a literatura de estratégia do Oceano Azul falando de barreiras políticas, econômicas, cognitivas, motivacionais e tal, e discutir como esse tipo de barreira poderia ser superado, né? Mas sem, evidentemente, sem a intenção de chegar numa receita de bolo. E eu gostei dessa sua colocação para colocar isso de maneira um pouquinho mais explícito. E sobre a parte financeira, com certeza. Sobre a parte financeira, eu acho que é uma discussão. Se a gente conseguir trazer alguns elementos financeiros para suportar melhor essa discussão, eu acho que ela está no cerne, né? Ela está no cerne da discussão. Eu acho que vale a pena realmente enriquecer com algumas informações financeiras e alguns conceitos e ferramentas financeiras. Obrigado. Tá no mudo, Yasmin. Tá bom. Nossa, agradeço também os comentários, viu? Sobre o chat GPT, até comentando, na verdade, voltando um pouquinho, era para ser um estudo de caso, mas na verdade do próprio professor, assim, era para realmente aplicar a disciplina, colocar ali na prática, a gente conseguir capturar, né, todo o conhecimento, mas de forma prática, porque tá avançando muito, assim, a tecnologia. E aí, do chat GPT, não era obrigatório ser o chat GPT, mas isso rodou no começo desse ano.
E o ChatGPT era a ferramenta gratuita, então esse foi um dos pontos, e era o que realmente estava em mais utilização, vamos dizer assim, no momento. Gemini, ele deu uma avançada ao longo do ano, inclusive hoje nós utilizamos muito mais, inclusive a universidade também incentiva, né, muito o uso, mas foi por isso, assim, mas não é, pode ser qualquer outra ferramenta, tá? Não é limitado ao ChatGPT. E sobre as questões, muito obrigada também. Vou revisar aqui o trabalho para poder incluir. E a gente ficou nesse ponto, assim, colocamos como estudo de caso um artigo, criamos inclusive o artigo, aí reduzimos para um caso de ensino, porque também fazia sentido, porque a gente falou, putz, a gente precisa, como vai ser replicado para outra disciplina esse ano, então, para o próximo semestre. Então, a ideia, a gente partiu disso, tá? Vamos transformar no caso de ensino e espalhar um pouquinho mais aqui para todo mundo. E de comentários, parabenizo muito, assim, realmente os dois trabalhos, porque eu acho que vocês estão, principalmente o tema, mexe muito, não só com o cultural, assim, mexe com o impacto social, sabe? E é muito difícil implementar mudanças. Já é difícil implementar mudanças com processos em empresas, tal, mas falando desses sistemas, assim, tão tradicionais e resistentes, né? Então, ter pesquisas, né, que tocam ali na ferida, vamos dizer assim, é realmente necessário e corajoso, tá? Mexer com alguns poderes, assim, é bem corajoso também. E eu acho que o ponto principal é o choque que vocês trouxeram, assim, de inovação e essa realidade estrutural. Como que a gente pode mexer um pouquinho, sabe, dentro disso. E de dúvida, eu acho que aqui não sei se vou falar certo, nefroclínicas, acho que, não sei se dúvida ou sugestão, se seria possível, sei lá, utilizar talvez uma parceria, sabe, é que eu não sei o nome, assim, exato, mas usar alguma parceria com alguma empresa, sei lá, algumas políticas públicas aqui, se para poder é, andar, né, já que tem essa questão da receita, não sei se é possível esse tipo de parceria. Uhum. E Assim, comentando por alto. pode Quer falar. complementar? Desculpa, desculpa. Ah, Hum. não, e do outro caso era relacionado essa provocação de mudanças nas regras do trabalho, mas até sendo mulher, e eu trabalho com tecnologia que é, sei lá, 90% até mais são homens, e eu vivo muito uma realidade ainda, essa estrutural ainda existe no dia a dia, assim, seria um ponto mais de provocação, só que ao mesmo tempo é uma provocação para os outros, assim, não é nem para o trabalho aqui que foi apresentado, porque realmente mudar as regras de trabalho, né, o como chegar nessa provocação, eu acho que o trabalho aqui já é um ponto de provocação para levar, então como espalhar mais assim pro mundo, né, levar o trabalho para todo mundo. Porque o que eu fiquei foi, né, o dilema aqui não é a falta de mulheres competentes, né, mas sim o fato dos cargos chegarem, né, estarem disponíveis também para que elas serem desenhados, né, para que elas cheguem nesse ponto. Elas estão preparadas, até mais do que muitos homens ali, pelo que deu para entender aqui da apresentação. Legal, Yasmin. Obrigado. Quer comentar primeiro, Camila? Vai lá. É só uma questão rápida, interessante sobre essa fala de Yasmin. Na verdade, nós começamos imediatamente a pensar, quando a gente lidou com o dilema inicialmente, né? A gente começou logo a pensar estratégias de gestão, né? E aí surgiram várias no momento. Por exemplo, fazer uma creche no ambiente escolar, para acolher as crianças, ter salas de convivência para acolher os idosos, as pessoas ali que fossem. Uhum, Enfim, mas tudo esbarrava também na questão orçamentária. E aí, criar uma emenda parlamentar para captar recursos nesse sentido, e realmente a flexibilização das normas trabalhistas, né? Hoje a gente já vive uma realidade, por exemplo, na instituição que eu trabalho, de implantação do teletrabalho. Então, isso vem mudando as perspectivas, até mesmo para os cargos de gestão, onde a carga horária ela já não é mais o que mais prepondera, né? Seriam os resultados. Mas a gente sabe que para outros segmentos ainda precisa haver uma flexibilidade ali
para exercer um cargo de gestão que muitas mulheres, infelizmente, ainda não têm. Mas é isso, obrigada. Legal. Legal, Yasmin, também, aproveitando o seu comentário, é, eles, para esse caso, né, para esse momento de teste da linha de cuidado lá da Nefroclínicas, eles procuraram parcerias com alguns planos de saúde, né, começaram com a Unimed em BH e expandiram para outros, mas ainda assim. é, continua o desafio, né? Continua o desafio, por isso que é tão rico discutir isso, né? Não tem resposta ainda, não tem resposta. Mas obrigado pela consideração. Também anotei aqui essa questão das parcerias para depois dar uma olhada como é que isso pode ser reforçado em algum lugar. É, e aí, fazendo aqui também rápidas considerações, é, sobre o Mulheres no Poder da Camila, eu achei o caso muito bom. Achei, né, o caso muito bom quando você falou assim que isso é fruto de uma aula sobre o método do caso. Qual é a sua universidade mesmo? Desculpa. É a Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. É, pois é, pô, achei legal e dá para ver realmente que vem de uma aula de caso, de método do caso. Fora, evidentemente, pô, a relevância, a atualidade do tema, né, a autenticidade por ter coletado também dados de fontes primárias. Uma coisa que eu gostei muito realmente foi, e aí você destacou na sua fala, foi a história de confrontar os protagonistas, né? Porque muitos desses casos para ensino, eles são escritos de uma única perspectiva, né? E isso acaba fragilizando muito a discussão quando na verdade é interessante mostrar esses diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas e tal. Então eu achei isso também muito bem, teceu muito bem a narrativa, colocando essas múltiplas perspectivas. E aí, assim, pô, pequenas sugestões faria, assim, eu vi que você nas notas de ensino vem com alguns detalhamentos e depois coloca o plano o plano de aula lá mais para o final. É um pouco estilo, pode ser, mas eu acho que a ordem mais lógica, e aí, evidentemente, pode ser um pouquinho de estilo também, trazer o plano de ensino primeiro, para a partir dali depois ir fazendo a análise das questões e etc e tal. Acho que imaginando que as notas de ensino têm um papel um pouco de pegar o professor pelo braço e conduzi-lo ao longo ali do material, eu acho que faz mais sentido ir do geral para o particular. Então, ir do plano de ensino para o detalhamento de cada uma das partes do plano de ensino. Da mesma forma, talvez trazer essa sugestão do vídeo para frente nas notas de ensino. Acho que vale pensar um pouquinho se não vale tratar né, elaborar um pouco mais a transição entre um momento da discussão e outra, né, ou seja, questões que permitam o professor falar assim, olha, então meio que a discussão está caminhando e agora a gente vai entrar num novo tópico e aí sugerir alguma questão que permita essa transição mais suave para manter aquele tom de conversa entre as questões. Acho que vale a pena pensar então em questões de transição. E acho que vale a pena pensar numa sugestão de quadro também para o professor, né? Lembrando que, assim, particularmente da experiência, eu acho assim, tem muitos alunos que passam por uma discussão de caso e acabam saindo com uma sensação de, pô, o que que eu aprendi aqui? Sabe? O que eu aprendi? Foi legal discutir, mas o que que eu aprendi? Né? E eu acho que uma das coisas que ajuda bastante nesse processo de tangibilizar o aprendizado é o registro de algumas informações-chave da discussão, principalmente no que articula com os conceitos e ferramentas da teoria. Né? E aí, ou seja, é uma forma de, no final, acaba a aula assim, né? Pode ser no quadro, pode ser no Miro, pode ser onde for, mas assim, acaba a aula e a pessoa olhando aquele panorama fala assim, pô, entendi, aprendi aqui isso, essas foram as teorias que eu aprendi ao discutir o caso. Então, e aí, como eu vejo que muitos professores talvez deixem essa parte de lado, talvez valha a pena uma sugestão de quadro, que aí o professor fica
municiado aí de um ferramental para garantir isso. Mas, cara, são detalhes, assim, porque realmente achei muito, muito legal o caso. E para você, Yasmin, também assim está em cima, né, também de um tema extremamente atual e relevante. Também achei isso muito bacana. Como a própria Camila falou, eu acho que ali talvez tenha acho que falta um pouquinho talvez de maturidade mesmo no entendimento assim do que é um caso para ensino e como ele é utilizado numa sala de aula, sabe? Eu acho que, e aí eu vou tomar até a liberdade de colocar aqui no chat dois livros que eventualmente, se você quiser ampliar assim o teu entendimento e tal, eu acho que vale a pena. Um é focado especificamente no processo de escrever casos e o outro é no processo de ensinar usando casos de maneira geral. Isso acho que vai ajudar bastante nesse processo de transformar eventualmente uma pesquisa num caso para ensino, porque ficou realmente um pouco evidente que estava ali no meio do caminho entre quase que assim um artigo, um exercício e um caso para ensino, né? Eu vou te falar assim coisas que, por exemplo, logo na introdução quando você coloca assim, considerando o contexto apresentado, esse estudo tem como objetivo explorar o uso do modelo de linguagem. Aquilo ali não costuma aparecer num caso para ensino, porque o caso para ensino é uma peça narrativa que procura colocar o leitor nos sapatos do protagonista do caso, diante de uma situação, um problema que ele precisa resolver. Então, esse tipo de instrução que vai diretamente do autor pro leitor e tal, assim, não costuma aparecer num caso para ensino, né? Da mesma forma, eu acho que quando a gente caminha para as próprias atividades propostas nas notas de ensino, algumas delas se assemelham mais a um exercício, que é aquela instrução que a pessoa vai executar, que às vezes demanda algum conhecimento prévio. Você mesma falou, né, que o professor dá algumas aulas antes que habilitam o aluno a eventualmente fazer uma parte daquelas atividades. Isso cabe mais para um exercício do que para uma discussão, do que no que se aproxima de um processo indutivo de aprendizagem, sabe? Então, é um pouquinho diferente. É, eu acho que seria bacana, por exemplo, tentando contribuir aqui para transformar isso aqui num caso para ensino, a parte que você coloca que fala das discussões, ou seja, é como se assim, eu entendo que tem uma parte ali que é mais um exercício, com algumas instruções que o participante vai executar, baseado em alguns conhecimentos prévios que ele viu com o professor, e aí depois tem uma parte da discussão que poderia de fato ser o caso, que é discutir, então, uma vez que você fez o exercício, discutir os benefícios da AI, as limitações da AI, o papel do humano, a sinergia com não sei o quê, sabe? Essa parte poderia ser o caso. Então, você tem o exercício seguido de fato por uma aprendizagem indutiva. Só que essa parte que eu te falei, ela precisa estar articulada com a teoria nas notas de ensino. Então, você, quando estiver falando lá das limitações da AI ou do papel do humano na AI, você vai estar orientando o professor a como ele deveria facilitar essa discussão e articulando essas respostas ou a aglutinação das respostas com teorias que abordam justamente isso, sabe? Então, né, sem querer ser exaustivo aqui né, assim, num toque rápido, mas eu acho que tem muita importância esse tema que você pegou, e eu acho que dá para você trabalhar nesse desenvolvimento desse material como caso para ensino. E aí, se você quiser assim, né, eu procurei aqui dentro do tempo que a gente tem, pelo menos te passar duas referências que acho que vão te ajudar caso seja do seu interesse, tá bom? Ah, super Então, é. agradeço, viu? Realmente foi o nosso primeiro caso de ensino. É, como a Camila comentou, partiu realmente de um artigo, então a gente chegou a escrever
Só que a ideia, a gente viu esse potencial para realmente virar um caso de ensino. Então, muito obrigada pelas considerações. Vamos ajustar até para fazer alguma possível publicação também. Legal. Aí, anotei aqui. Maravilha. Então, pessoal, mais uma vez aí agradecer a todo mundo, agradecer Tatiana aqui como audiência da nossa sessão, Camila e Yasmin pelas apresentações. Acho que os temas foram muito bacanas, muito legal participar desse momento aqui com vocês. Cláudio e Geleide pelo apoio aí, pela assessoria, pela ajuda no controle do tempo, garantir que toda a estrutura estava aqui funcionando. E e é isso, né? Meu nome está aí, meu e-mail também está lá no programa. Se precisarem de mim para qualquer coisa, estou completamente à disposição. Ah, o Cláudio está lembrando. Ainda bem que você fez isso, Cláudio, porque eu não ia lembrar disso de jeito nenhum. Que tá, em algum lugar estava lá, copia e cola, não sei o que, da avaliação. O Cláudio está nos lembrando muito bem aqui de avaliar a sessão por meio do link ali, Pronto, tá já bom? acessei. Obrigada, gente. Boa Maravilha. noite. Um Obrigada, abraço a Obrigado, pessoal. todos. pessoal. Boa Boa noite, boa noite. semana. Bom, Valeu, Boa gente. pessoal. semana. Valeu.